É tanta confusão, é tanto relativismo hoje em dia, que de uma forma absurda as pessoas estão se confundindo completamente com essa questão de religião. O politicamente correto que a gente vê nas novelas, na TV, na sociedade hoje em dia, está deixando as pessoas tratarem a religião como um mercado de realizações materiais. Eu vou lá, me realizo, peço a Deus, Deus é um verdadeiro mercador que tem que me satisfazer, eu sou o cliente. Então, se eu tenho alguma doença, eu tenho que ficar curado. Ninguém fala de não tentar a Deus. Ninguém fala que Deus tem uma vontade soberana. Ninguém diz que Deus pode permitir o sofrimento para que a gente consiga melhorar, evoluir na busca da nossa santidade. Deus continua sendo esse mercado, esse mercador que tem que fazer aquilo que o cliente deseja, inclusive criar uma religião que o cliente quer. E aí você vê essa confusão toda de pessoas que vão à igreja católica e vão para o centro de macumba, de evangélicos que vão também ao centro de macumba. Agora tem uma novidade: pessoas que vão para vários lugares, misturam práticas orientais. Não que, por exemplo, uma acupuntura não seja cientificamente comprovada, mas algumas práticas que vão se misturar a conceitos religiosos, como panteísmo, achar que somos partículas de Deus, quando na verdade somos criaturas e filhos de Deus e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Então existem certas práticas que misturam o ocultismo e confundem as pessoas, se essas pessoas querem ser cristãs, porque elas querem ser as duas ou as três coisas. Quer ser cristã, mas frequentar o terreiro. Quer ser cristã, mas ir ler no centro kardecista um livro psicografado, ou participar de uma mesa, nem sei quais são os termos. Então existe muita confusão. E nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do cristão espírita. A reencarnação, por exemplo. Jesus nunca acolheu a reencarnação. A reencarnação já existia, esse conceito religioso, antes de Cristo. E Jesus em nenhum momento acolheu esse fenômeno, né? Essa ideia. Ao contrário, a ressurreição é o oposto da reencarnação. A ressurreição prega que nós ressuscitaremos no fim dos tempos em nosso próprio corpo, com a mesma aparência, só que com as propriedades de um corpo ressuscitado. Então, e a reencarnação não, você tem que você vem para outros corpos, né? Você morre e vai reencarnar num outro corpo com uma outra aparência. Não tem nenhum sentido, é completamente oposto à reencarnação, à ressurreição. Já está lá em Hebreus 9, 27, os homens só morrem uma vez e depois, logo em seguida, vem o juízo. No conceito cristão, não existe nenhuma lacuna para um cristão acreditar em reencarnação. Sobre a questão de você aprender, né? Como a pessoa vai, eu tenho que aprender com meus erros. Vou reencarnar para me purificar, para com o aprendizado que eu tive na vida passada, eu possa na próxima vida melhorar, apagar ou pagar as minhas faltas, evoluir. Como eu vou aprender com o erro do passado se eu não tenho acesso a esse erro? Eu não posso saber. Se é vida passada, eu não tenho como saber qual o erro. Então, eu fico sem essa função pedagógica. Mas aí o espírita vai dizer: não, se você for conversar com um médium, fazer a técnica das vidas passadas, você vai ter acesso a essas vidas passadas e vai compreender pelo que você está pagando, pelo que você está precisando evoluir nessa vida. Acontece que isso é ocultismo, e a verdade, ela deve ser acessível para todos, é um conceito claro. Se Deus não faz distinção de pessoas e quer que todos se salvem, encontrem a verdade, como pode só algumas pessoas terem acesso a essa verdade para poder melhorar?
Então são muitos conceitos que não se encaixam à doutrina cristã. A ressurreição é oposta à reencarnação, como eu acabei de falar. Essa função pedagógica da reencarnação não existe. E existiam muitas seitas reencarnacionistas durante a vida de Jesus aqui na Terra e antes da vida de Jesus, Jesus nunca as acolheu. Sobre a questão, por exemplo, do karma, eu vou pagar o karma de uma vida passada para me purificar. O karma, junto com a reencarnação, são conceitos completamente opostos ao sacrifício de Jesus na cruz, porque foi Jesus que apagou os nossos pecados. Ele deu a sua própria vida divina na cruz. Ele reparou a justiça, ele reparou a majestade ofendida, a majestade eterna que foi ofendida pelos nossos pecados. Então não há necessidade de ficar pagando com os nossos sofrimentos, com o nosso karma, com as nossas encarnações, porque não existem, porque Jesus já apagou os nossos pecados. O que nós precisamos é crer em Jesus, buscar Jesus, viver a igreja e se purificando, fazendo parte dessa cruz. É o que a gente costuma chamar de corredenção. Eu vou caminhar junto com Jesus, carregando a minha cruz. O sofrimento, ele é redentor. Ninguém aqui é amante do sofrimento, mas é normal que a pessoa tenha dificuldade na vida, inclusive para ajudar nessa purificação. Seria, inclusive, a realidade do purgatório, ela também é oposta à reencarnação. O purgatório é completamente comprovado biblicamente. Não existe a palavra purgatório na Bíblia, mas ele é comprovado biblicamente. E o purgatório existe exatamente para isso. A pessoa se confessa, a pessoa comete o pecado, a pessoa se confessa. Aí a pessoa pede perdão, o pecado é completamente perdoado no sacramento da confissão. O sangue de Jesus pagou esse pecado. Mas aí tem a questão das consequências desse pecado, as desordens espirituais, os hábitos ruins que podem ter ficado com esse pecado. Essas desordens, essas consequências são apagadas com a nossa caridade feita de forma gratuita, com a nossa piedade, com exercícios espirituais e também com o tempo que eu passo no purgatório, que é um tempo espiritual, um tempo que é contado de forma diferente do tempo material. Então, purgatório, ressurreição, sacrifício de Jesus na cruz e as passagens bíblicas, elas, como Hebreus 9:27, elas são completamente opostas ao conceito de karma e ao conceito de reencarnação. A doutrina espírita ainda diz que é uma terceira revelação, que o Antigo Testamento é a primeira, o Novo Testamento é a segunda e o Espiritismo seria a terceira revelação. Jesus diz que é o ponto final, ele é a conclusão da revelação. Então, quando alguém diz que recebeu alguma mensagem dos Espíritos, que inclusive é contrária, doutrinas contrárias à doutrina de Cristo, isso é uma heresia, isso é completamente anticristão. Jesus veio colocar o pingo nos is, está lá em Mateus 5,17. A Bíblia avisa que se mesmo um anjo descesse e revelasse um evangelho diferente do evangelho pregado por Cristo, essa pessoa seja anátema, que significa excluído. Deus não está querendo excluir ninguém, porque Deus é perdão, Deus é amor. O que nós estamos falando aqui é das linhas doutrinais. Não existe a possibilidade de um cristão crer no evangelho segundo o Espiritismo. Então, se o cristão quiser conciliar o evangelho segundo o Espiritismo com evangelhos cristãos, os evangelhos bíblicos, isso é motivo de heresia, é exclusão, é incoerência. Outro pilar do Espiritismo é a consulta aos espíritos. Confundem mediunidade com fenômenos mentais que são pouco conhecidos e que a ciência já está estudando. A percepção extrasensorial, a capacidade de ter uma certa telepatia entre as pessoas, telepatia é ler sensações, não tem nada de mediúnico. Não existe a capacidade de falar com os mortos. E inclusive já foi comprovado
comprovadíssimo que forçar a mediunidade, que não existe, causa doenças mentais, esquizofrenia, patologias mentais graves, divisão de personalidade. Conheço uma pessoa que era evangélica, tem problemas de depressão e resolveu agora, estamos falando de confusões, né, de pessoas que estão em 2 ou 3 religiões ao mesmo tempo, resolveu que foi para o terreiro e agora ela diz que é médium. Imagina o que vai acontecer. Deus queira que ela seja, que Deus a ilumine para que ela se afaste disso o mais rápido possível. Imagina o que pode acontecer com uma pessoa que já tem problemas neurológicos. A depressão é comprovadamente uma doença neurológica, não é uma tristezinha profunda. Então essa pessoa ainda foi escolhida para ser médium. É comprovado. Depois eu vou tentar fazer um vídeo do Sinal da Cruz sobre esse tema de afirmações científicas de que forçar uma mediunidade pode acarretar sérios e graves problemas mentais. A consulta aos espíritos ela é condenada no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus diz que quem for ter alguma coisa com os mortos vão se arrepender, que eles têm a lei e os profetas, que naquela época era o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham. Então Jesus está falando, vocês têm a Bíblia, não tentem nada com os mortos. Uma coisa é a aparição dos santos, são seres que estão no céu, como está em Mateus 17, 1 Samuel 28, é por iniciativa de Deus e não é para causar confusão, não é para confirmar reencarnação, não é para dizer que a Bíblia está errada, que existe uma terceira revelação. É para confirmar sempre, porque Deus não é incoerente. É para confirmar sempre verdades dos evangelhos. Por isso, a aparição dos santos não tem nada a ver com consulta aos espíritos. E por fim, né, gente, ainda existe o perigo, além de ser uma confusão, forçar a mediunidade, além de causar doenças mentais, ainda pode acontecer de você estar tentando a mediunidade e acabar se comunicando com um demônio, porque está lá nas Sagradas Escrituras que Satanás pode se transformar num espírito de luz, num anjo de luz. E olha que essa expressão espírito de luz é uma expressão kardecista, espírita, está lá na Bíblia dizendo que Satanás pode se disfarçar de espírito de luz e produzir prodígios enganadores. Prodígios seria quase a mesma coisa que milagres, só que milagres são de autoria de Deus. Então o demônio pode produzir milagres enganadores, prodígios, né? Porque Satanás não é Deus, como está na própria Bíblia dizendo exatamente esse termo, essa expressão. Satanás pode produzir prodígios enganadores justamente para levar as pessoas ao erro e se transfigurar em espírito de luz. E de uma forma bem clara, as pessoas recorrem aos centros espíritas, a esses locais, a essas religiões, para justamente aprender o oposto: reencarnação, necromancia, mediunidade. Todas essas situações condenadas biblicamente. Sobre a questão moral de fazer o bem, a maioria das religiões procuram fazer o bem. Moralmente falando, e nós não estamos falando isso, nós estamos falando de linhas doutrinais, moralmente falando, as coisas chegam até a se encaixar, graças a Deus, né? Porque Deus ajuda as pessoas a se caminharem, a se posicionarem, a chegarem à luz. Mas, doutrinariamente, isso pode acarretar pecados graves e graves consequências para a própria pessoa. Doutrinariamente a pessoa se perde e é impossível um cristão ser espírita e um espírita ser cristão. É com uma completa incoerência. Infelizmente, gente, nós temos que rezar muito por essas pessoas, por nós mesmos, para nós não cairmos nessas situações, nessas ciladas do demônio que confundem tanto a fé das pessoas nos dias de hoje, que estão lá somente pelos resultados e não para adorar a Deus em espírito e verdade. Bem, gente, fiquem com Deus.
Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Valeu!